Deus. O livro de Ageu é um livro pequeno, portanto que Ageu é considerado um dos profetas menores. São 12 profetas menores que a Bíblia fala, e muitos podem pensar, mas por que era menor, né? Porque eles talvez não tinham tantos dons. Não, é porque os livros são pequenos. Então, por isso, são profetas menores. E o livro de Ageu, ele fala uma palavra que tem muito a ver com os dias de hoje. Por que não dizer tudo a ver com os dias de hoje? E o livro de Ageu, ele fala para um povo que podemos dizer que seria, talvez, os próprios judeus, os cristãos, e até para os que não são cristãos. Então, um livro completo. Ageu, capítulo de número 1, quem encontrou diz amém. Alguns irmãos ainda procuram, mas para nós ganharmos tempo, quem não achou, lê com o irmão do lado, ou se não, preste atenção na palavra, que você vai entender a palavra. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia, e o exorta a reedificar o templo. Vamos seguir adiante com o texto, que diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num sequitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Vamos ler o 9 também. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Diz assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra.
Amém, Jesus. Pode desocupar as suas mãos, pode aplaudir ao Senhor, como não, pode aplaudir ao Senhor, como não. Manhã de bênção, manhã de vitória, meu coração regozija em poder estar aqui mais uma vez, nessa cidade que não poderia deixar eu aqui de mencionar, que marcou muito a minha vida. Sumidouro, no ano de 2018, depois de um longo período de prova em minha vida, eu cheguei a dizer para o Senhor assim: Senhor, eu não mais quero ser um mensageiro da tua palavra, eu quero ser um membro da igreja, e eu quero ceiar, porque não quero ficar fora da ceia celestial, mas para eu pregar eu não quero mais. Um belo dia eu venho para Sumidouro com uma missão das mais difíceis da minha vida. E qual missão era essa, pastor? Fechar a igreja em Sumidouro. E chegando aqui, naquela sexta-feira, eu pude ver uma igreja que lá quando eu parei o carro já escutei a oração. Eu brinco que as irmãs Marias e os irmãos Antônios, porque todas chamavam Maria e todos chamavam Antônio, quase todos, né? Tem o nosso saudoso irmão Antônio, que está na glória, mas irmã Maria está aí. E ali eu falei: meu Deus, eu lhe pedi que eu não queria voltar a pregar, mas jamais ser um fechador de igreja. E ali eu voltei e falei para o pastor da época, pastor Simval, e disse assim: olha, pastor Nilton, se eu não me engano, pastor Nilton, ele disse: olha, pastor, eu fui lá, mas eu não consegui fechar a igreja, eu marquei para a próxima sexta-feira, e na próxima sexta o senhor vai comigo, e o senhor então assim faz. E aí, quando foi na outra sexta, ele não pôde vir, e eu falei: pastor, então tá bom, eu vou ficar lá até o senhor arrumar um pregador. E eu fiquei aqui por 2 anos. E essa igreja muito mexeu com minha fé. E ontem à noite, aleluias, bacana, oh Deus, e ontem à noite eu falei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. E Deus então falou a palavra do livro de Geu para mim. Pastor, o que essa palavra quer dizer? Esta palavra diz sobre um profeta que supostamente ele nasceu na escravidão, ele nasceu quando o povo dele estava escravo na Babilônia, e de repente ele viu o grande poder de Deus dar uma oportunidade àquele povo de sair da escravidão, e aquele povo volta para a cidade deles, e chegando em Jerusalém, a cidade dos judeus, ela estava destruída, porque quando ela foi tomada, o exército inimigo destruiu a cidade. Eu creio que a cidade estava em ruínas. O templo do Senhor, principalmente o templo do Senhor, estava caído, estava desmanchado. E ali o povo então voltou, e o povo, ele ao chegar na terra aonde eles nasceram, na terra prometida, a primeira coisa que o povo começou a fazer, a princípio o propósito de Deus era para eles cuidarem do templo. Ou seja, a primeira coisa que eles tinham que edificar era o templo do Senhor. Mas o povo, ao invés de edificar o templo, começou a colocar desculpas. Ah, está muito difícil, é muito grande aí essas muralhas. Até nós colocarmos isso tudo em pé de novo vai demorar, ou talvez a gente vai até morrer e não vai dar tempo de edificar o templo. Então acho melhor eu ir fazer a minha casa. Aí um virou para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e de repente até aquele que estava ali juntando as pedras com a intenção de edificar de novo o templo, a casa do Senhor, até aqueles que viram um se dispersar, né? Ah, eu vou construir minha casinha. Foi lá, construiu a casa, como era pequena, construiu rápido. Só que interessante, que mesmo ele tendo construído,
ela não estava ainda suficiente. Começaram a enfeitar as casinhas. E cada um enfeitava com o melhor que podia. Mas interessante que ainda não estava suficiente. E de repente levanta um profeta. A Bíblia diz Ageu como um profeta simples, um homem simples. Mas um homem simples de uma grande autoridade. E ele começou a pregar para o povo, porque Deus falou com ele. E ele disse: porventura, é justo o que vocês estão fazendo? Porventura é justo? O Senhor nos tirou lá da escravidão. O Senhor nos tirou, podemos dizer, até mesmo das sombras da morte. O Senhor nos livrou da mão dos nossos inimigos. E agora que nós estamos aqui livres, agora que nós estamos libertos, é justo você se preocupar só com a sua casa? Vocês estão dando mais valor até mesmo na casa de vocês do que na casa do Senhor. Vocês estão cuidando mais da casa de vocês do que da casa do Senhor. Ali o povo, a princípio, não estava entendendo. Mas sabe o interessante, irmãos, nessa palavra? Que se você pegar aqui o versículo 6, ela diz assim: semeais muito e recolheis pouco. E mais um pouquinho: comeis, mas não vos fartareis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, salário num saco furado. Sequitel, ou seja, seria uma bolsa furada. O dinheiro entra em cima e some. Quando enfia a mão para pegar, já acabou. Mas por que isso, pastor? Porque naquela época, o povo tinha deixado o propósito de Deus. O propósito de Deus era que eles cuidassem da casa do Senhor. O propósito de Deus era que eles cuidassem da casa do Senhor. Mas eles estavam voltados para as suas próprias casas, para os seus próprios desejos. A preocupação deles, ao invés de cuidar da casa do Senhor, a preocupação deles era acumular, era enfeitar, talvez pintar as janelas diferente, para até mesmo mostrar para os outros que a sua casa era diferente. Oh, aleluia! Se nós formos trazer para os dias de hoje, quantos que estão nessa disputa terrível? Quantos que estão vivendo essa disputa terrível? Uma preocupação, muitas das vezes, de ter o melhor carro. Aí acaba de adquirir aquele, já fica olhando para o outro, poxa, mas aquele é mais bonito. Quantos que estão brigando por um rendimento? Às vezes estão em busca de um salário. Aí consegue o salário, mas dali a pouquinho aquele salário já é pouco. Aí tem um aumento, mas o aumento também não é o suficiente, porque já tinha uma dívida. E essa busca não termina. E Ageu olhava e via que o povo estava daquela maneira. Eles estavam plantando muito, mas não estavam colhendo muito, estavam colhendo pouco. Estavam trabalhando muito, mas não estavam juntando nada. Mas como pode, pastor? Se o povo estava trabalhando, se o povo estava fazendo a parte dele. Eu creio que já tinha uns que estavam até desanimando. Poxa, eu fiz tudo, eu pintei a casa, mas não é isso ainda. Não é isso ainda, não está suficiente. Ontem eu falava com o pastor,
nós estávamos vindo, eu fui buscar minha filha à noite num culto, e ali nós falávamos sobre isso. O jovenzinho, ele está incomodado quando olha no espelho, porque tem as acnes, e muitos às vezes vão buscar remédio, vão buscar cura, vão buscar tratamentos. Dali a pouquinho passa a fase das acnes, das espinhas, já vem a questão do corpo. Uns não estão felizes porque estão mais cheinhos, o outro porque não está como queria, e busca solução. Uns tomam um remédio, outros fazem isso, outros fazem aquilo, e depois chega a fase das rugas. Aí tem muitos que não gostam de vê-las, pagam alto dinheiro para espichar. Oh, aleluia! Nunca está suficiente, até que chega a hora, em que chega a hora da passagem, aí não tem jeito, né? Aí aquele corpo que deu tanto trabalho, aquela casa que deu tanto trabalho, aquela casa que ficou sendo objeto de incomodação por muito tempo, em 3 dias, já começa a cheirar tão mal, que nem perto dá para passar. Se for passar mais uns dias, eu creio que menos de um mês, se alguém for lá para ver, já não tem mais nada, já acabou tudo. E Ageu, ele vendo o povo naquela busca incansável, por uma coisa que não ia dar em nada, ele vendo aquele povo incomodado com algo que não ia levá-los a lugar nenhum, então ele se levantou como profeta de Deus, e ele disse naquele dia, aleluia, ó rei, ó governador, ó povo de Deus, vocês estão indo na direção errada, vocês estão preocupados com as coisas erradas, e hoje eu anuncio para vocês, algo que pode mudar a vida de vocês. E por que não dizer, ele como profeta de Deus, ele queria também mudar a imagem do povo dele, ele queria mudar a imagem de Jerusalém, ele queria muito que o templo fosse construído de novo, ele queria muito que aquele templo voltasse a brilhar como na época de Salomão, aleluia. Em que ano que foi isso, pastor? Isso foi 500 anos antes de Jesus, 520 anos antes de Jesus vir, aleluia. O templo já tinha sido destruído, então ele como criança, ele devia ouvir os mais velhos falar, né? Oh, o templo era tremendo, era lindo o templo, o templo era banhado de ouro, o templo reluzia tão longe, que uma rainha lá da África ouviu falar do templo, e ela ficou tão encantada, que ela saiu, ela pegou o soldado dela, ela montou numa carruagem, eu creio que de camelos, e falou assim, vamos lá que eu quero conhecer esse templo de Salomão. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, me disseram que era bonito, me disseram que era lindo, mas não conseguiram descrever nem um pouquinho do que é muito além do que falaram. Ageu queria muito ver o povo dele de novo forte, ele queria muito ver a casa do Senhor forte, ele queria muito ver a casa do Senhor sendo usada para libertar pessoas, para curar enfermos. Ele queria muito ver a casa do Senhor cheia de poder, cheia de autoridade, aleluia. Mas o povo estava indo na direção errada, o povo estava preocupado com si próprio. E sabe o que aconteceu com o povo? Quanto mais eles se aprofundavam em buscar, mais vazios eles ficavam. Quanto mais eles buscavam, mais vazio eles ficavam. Quanto mais eles plantavam, menos eles colhiam. E nessa manhã,
O Espírito de Deus, Ele está falando contigo, Ele está falando comigo. E o Senhor Jesus nesta manhã, Ele quer te mostrar, Ele quer nos mostrar para onde nós devemos ir, para a nossa colheita prosperar, para a nossa casa brilhar. E qual é a casa que o Senhor está falando? Oh, aleluia. Diz assim: nós somos a casa do Senhor. Quem aqui é a casa do Senhor? Quem aqui é uma morada do Senhor nesta manhã? Da glória a Jesus. Nós somos a casa do Senhor. Aleluia. Você está preocupado com sua casa terrena? Você está preocupado com o que é a vez de vestir? Você está preocupado com o que é a vez de comprar? Mas o Senhor nesta manhã, Ele fala para nós o mesmo recado que Ele deu ao profeta Ageu há 2540 anos atrás. Ele falou: fala para o meu povo, fala para o meu povo para subir para o monte. Fala para o meu povo para subir para o monte. O monte era onde ficava o templo, era alto. Jerusalém fica a 1.200 metros de altura. Então Ageu falou assim: olha, Deus manda subir para o monte. Deus manda subir para o monte e buscar o quê, hein? O que a Bíblia diz aqui para nós? Sobe para o monte e trazei madeira. Sobe para o monte e trazei madeira. Mas pastor, o que quer dizer isso, pastor? A Bíblia fala que os profetas, eles eram profetas messiânicos. Eles diziam: sobe para o monte, vão para Deus, vão para o Senhor. E quando ele se diz trazei madeira, ele estava falando de uma profecia futura. Ele estava falando de algo que ia acontecer mais uns anos depois. Ele estava dizendo assim: trazei a cruz, carregai a cruz, carregai a cruz, aleluia, a cruz de Jesus Cristo. Olha, se vocês fizerem isso, se vocês caminharem em direção ao Senhor, se vocês carregarem a cruz, se nós carregarmos a cruz, aleluia. Mas pastor, Jesus já carregou por nós, sim. Mas o Senhor diz: quem quiser vir após mim, faz o quê? Hein? Toma a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir Jesus nesta manhã? Quem segue Jesus nesta manhã? Quem está grato pela sua cruz, da glória a Deus? Quem está cuidando da sua casa espiritual, da glória a Jesus? E ontem à noite o Senhor falou comigo: meu filho, você lembra, meu filho, quando você queria cuidar só da sua empresa, só dos seus negócios? Estava difícil, não estava indo, filho. Mas quando você foi cuidar da minha casa, quando você aplicou o teu coração a cuidar da minha casa, aí sim o seu salário sobrou, aí sim a tua lavoura frutificou, os teus negócios deram certo. Aleluias. E nesta manhã o recado de Deus para você, que já é a igreja do Senhor: cuida do templo do Senhor. Cuida do templo do Senhor. Você que ainda está na escravidão, você que a escravidão ainda está na sua vida hoje, sobe para o monte, vem para Jesus, vem nesta manhã para Jesus, toma a sua cruz, e tu verás a sua vida será mudada, a sua vida será transformada. Oh, aleluia. O Senhor está convidando aqui nesta manhã: sobe para o monte. Pastores, sobe para o monte. Aleluia. Obreiros da igreja do Senhor, sobe para o monte. O Senhor não está falando daqueles montes lá da montanha, não. Ele está falando: sobe para o trono, sobe para a glória. Em nome de Jesus, na sua oração, entra no Santo dos Santos, busca o que é de cima.
Busca o que é de cima. E você vai ver que as coisas mudam. Você quer ver o que fala mais aqui? No versículo 9. Olha o que fala no versículo 9. Olhaste para muito. Veja bem. Olhaste para muito. Se eu perguntar nesta manhã aqui, quem não tem um sonho, né? Quem não enxerga algo bom? A Bíblia fala que o povo estava olhando para muito, estava vendo muito, mas olha o que vem depois. Mas eis que alcançaste pouco, eis que alcançaste pouco. Oh, aleluia. E ainda mais quando trouxeste o pouco, olha só, quando trouxeste o pouco, vou pedir o som para aumentar um pouquinho o meu retorno aqui. Quando trouxeste o pouco, o Senhor ainda faz o quê? O Senhor ainda sopra. Eita! Aí agora eu não entendi. O povo via muito, trazia pouco, e o Senhor ainda soprava. Eis que eu repreendo e castigo quem? Quem eu amo. Se Deus te abençoar, meu irmão, no caminho errado, o fim seu vai ser muito triste. Se aquilo que tu olhaste para longe do Senhor desse certo na sua vida, você não estaria aqui hoje. Alabaço, abacantarás. Talvez quando nós fizemos aqueles projetos, se quando nós planejamos, tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui hoje. Então saiba que longe de Jesus, você vai ver muito, vai conseguir pouco, e o pouco ainda vai embora. Vai embora. Pastor, de onde está escrito isso? Ageu. Um livro pequenininho. Mas está falando isso. Mas eu já sou crente, pastor. Eu já sou obreiro, pastor. Você está mais preocupado com o quê? Com a obra do Senhor ou com a sua casa? A obra do Senhor ficou difícil porque tem muitas paredes para levantar. Então você preferiu cuidar da sua casa, preferiu cuidar do seu negócio. Aleluia. Cuidado nesta manhã, porque você pode estar enxergando muito, mas você pode recolher pouco. E quando chegar em casa com pouco, imagina só, você chegar em casa, chamar os filhos, que já estão esparramados, chamar a mulher, ó mulher, foi dolorido, mas eu consegui estar aqui um pouquinho. E de repente, quando você abrir para mostrar, meu Deus, sumiu, mas tinha um pouquinho pelo menos. E muitos entram em depressão, e muitos ficam assim: não, eu tenho que ir para o médico, isso é impossível, a minha cabeça está me iludindo, eu estou louco. E aí chega no médico, aí o médico ainda piora mais ainda, que dá uma listinha para você. Quando chega na primeira farmácia, meu Jesus, aleluia, quem está compreendendo a palavra? Mas nessa manhã o Senhor está te chamando, sobe para o monte, vem para mim. O Senhor está dizendo: vem para mim, e vai ver que tudo vai mudar. Obreiro da casa de Deus, cuida do templo do Senhor, se dedica ao templo do Senhor, aleluia. Doe a sua vida para o templo de Deus, e você vai ver que tudo vai mudar. Sabe o que vai mudar agora? Você vai colher aonde? Aonde você vai colher? Hein? Aonde você não plantou.
Você vai colher aonde você não plantou. O Senhor vai começar a te surpreender. O Senhor vai começar a te surpreender. Sabe por quê? Porque você está cuidando do templo. Você está cuidando do templo de Deus. E o templo de Deus não é ali, ó, a igreja que fica só aqui na esquina, não. Ali é uma parede, ali é um salão. O templo do Senhor está aqui, ó. O templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aí. Faz assim, ó. Bota a mão na tua testa e diz assim: o templo do Senhor está aqui. Cuida do templo, cuida do templo, cuida do templo. Aleluia! Cuida da morada do Senhor. Endireitai-vos os vossos caminhos. E você vai ver que não é tão difícil o pão, não. Não é tão difícil a prosperidade, não. Não é tão difícil aquele sonho acontecer, não. Será que teve alguém que foi mais afrontado do que José? Hein? Será que teve alguém? Pega um pouco de água para mim. Será que teve mais alguém que enfrentou lutas igual José? Ele sonhou. Sonhou que até o pai e a mãe iam se curvar para ele. Ele sonhou que os irmãos todos iam se curvar para ele. Opa! E de repente começou a luta. Os irmãos com ciúmes perseguiram ele. E se não bastasse, venderam ele. E se não bastasse, lá o local que ele foi trabalhar também perseguiu ele. Ah, tá bom por aí não. Botaram na prisão. E olha, qual foi o final de José, hein? Todo diz amém, Jesus. Qual foi o final de José, hein? Hein? Governador do Egito? Quem quer ser um governador aqui? Governador da sua casa, governador da sua família, um exemplo, aleluia. Então fica de pé agora, fica de pé porque as horas foram embora. Me perdoe pela minha voz, todo esse ano, essa época, a minha voz entra na prova, mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra aqui nesta manhã. Eu não poderia deixar de trazer esse recado de Deus aqui nesta manhã. Olhaste para muito, juntaste pouco, e ó, está difícil, não está? Eu posso estar pregando aqui para pessoas que estão nessa situação. Eu posso estar pregando aqui para pessoas que estão vivendo isso. Mas nessa manhã o Senhor está mandando um escape para você. Qual escape, pastor? Estende as tuas mãos. Aleluia. Mas agora eu não vou convidar todo mundo a estender a mão, não. Eu vou fazer um convite especial. Aqueles que querem subir para o monte e pegar a cruz. Você que não aceitou Jesus ainda. Você que está desviado do Evangelho. E nessa manhã o Senhor te mostrou aonde você vai resolver os seus problemas. Você vai levantar a sua mão e vai sair do seu lugar e vir aqui. Vem cá. Só quem quer aceitar Jesus. Pastor, a vida toda eu passei preocupada com o meu tempo. Mas hoje eu quero entregar minha alma para Jesus. Eu quero te convidar, você que está desviado, você que já largou a escravidão, vem aqui na frente perto de mim. Só quem quer aceitar Jesus nessa manhã. Eu não sei quantos que você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. A minha voz foi embora. O pastor Fábio vai fazer a oração dos milagres. Você vai ter oportunidade de ser curado.
Mas a cura que eu estou te chamando aqui é a cura para a sua alma. Jesus quer entrar na sua casa. Essa casa que está desse jeito. Tem dia que tem um projeto, pastor Gilberto, projeto grande. No final do projeto sobra só um pouquinho. E quando vai mostrar para os outros, quando vai mostrar para os outros, some. Mas tinha um bocadinho, mas tinha sobrado um pouquinho. Mas o Senhor, Ele quer mais para você. O Senhor, Ele quer mais para você. O Senhor não quer só um pouquinho, não. O Senhor tem tudo para você. Hein? Você veio aqui hoje com uma lista. Ó, eu vou lá hoje, mas eu queria que o Senhor abrisse uma porta de emprego. Eu queria que o Senhor curasse alguém. Eu queria ficar curada. Eu queria a cura. Mas que cura que você quer? Meu Deus, a cura é impossível para os médicos. Se Deus tivesse colocado possível, você não tinha vindo aqui. Se você tivesse olhado muito e tivesse conseguido muito, talvez você não estava aqui. Aleluias! Oh, que maravilhas! Se você tivesse olhado muito e conseguido muito, Gilberto, você imagina naquele dia você com muito. Imagina, igreja, você com muito naquele dia. E o Senhor falar assim: para trás de mim, eu não vos conheço. Minha irmã, seu coração está aflito, mas você veio no lugar certo. O Senhor está visitando. O Senhor quer que você rasgue a lista. O Senhor quer que você rasgue a lista. Ele quer te levar lá em cima. Ele quer te levar lá no Santo dos Santos. Pastor, eu não levantei minha mão ainda, porque eu não entendi bem. Eu tenho muitos projetos, pastor, mas não tem dado certo. Sabe por que não está dando certo? Não está dando certo porque o Senhor quer você na casa dele. O Senhor quer você nos caminhos dele. Aleluia. O Senhor quer você nos caminhos dele. Você vai sair do seu lugar agora. Você vai entregar a sua vida para Jesus. Você vai chegar em casa. Você vai virar lá para sua família e falar assim: olha, eu subi no monte. Eu fui lá em Jerusalém. Eu peguei a cruz. E agora eu vou seguir Jesus. Agora eu vou seguir Jesus. Ei, meu irmão? Vou seguir Jesus. Vai seguir Jesus. Lá no caminho de Emaús, vai 2 discípulos. A Bíblia diz que eles iam tristes, pastor Toniel. Eles estavam muito tristes. E aí quem foi com eles, hein? Quem acompanhou eles? Jesus. Mas engraçado que Jesus só foi até um certo ponto. Quando eles viram Jesus, o que aconteceu, pastor? Glória a Deus. O mistério. Quando eles viram Jesus, Jesus, ó, desapareceu. Não foi assim, mano Cassio? Por quê? Porque Jesus só anda com o homem enquanto o homem está indo para a direção errada. Mas quando o homem enxerga Jesus, aí Jesus não anda mais com o homem. Por quê? Hein? Por quê? O que a irmã falou? A senhora vai andar com quem? Vou andar com Jesus. Porque quando nós enxergamos Jesus, é nós que andamos com Jesus. Jesus não precisa de ir para Emaús mais, porque é você que vai voltar para Jerusalém. É você que vai para Jerusalém agora. E quando nós estamos indo para Jerusalém, aleluia, aí
é tudo vitória. Aí tudo é alegria. Pastor Gilberto, aí é tudo alegria, pastor Gilberto. Quem quer ir para Jerusalém aqui, que você não foi ainda? Sai do seu lugar. Olha, eu não vou fazer um apelo não, porque senão eu tenho que levantar a mão também, pastor Gilberto. Mas se eu perguntar aqui, quem que é obreiro, quem que é membro, que você estava mais preocupado com a sua casa do que com a casa do Senhor? Hein? Meu Deus, dá para estender mais, pastor Gilberto. Às vezes nós ficamos preocupados com a nossa casa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E hoje não tem nem tempo de chegar na igreja. Mas também, eu colhi muito. Peraí, não deu tempo de eu ir na igreja hoje, mas eu plantei muito. Cuidado, que a sua colheita vai ser pouco. E se seus olhos não abrir, sabe o que vai acontecer? Quando você for dividir um pouco, aleluia, você não vai ter nada. Quantos que eu estou pregando que já passaram por isso? Plantou muito, colheu pouco, e até um pouco sumiu. E nessa manhã Jesus está te chamando aqui. Não é o profeta Ageu, não. Ele está usando o irmão Márcio, que sou um pobre e miserável pecador, mas eu sinto o desejo ardentemente de cuidar mais do templo, de cuidar mais do templo. Que luta, pastor Gilberto. Quando criança é as espinhas, né? Meia idade é a barriga, né, pastor Gilberto? Depois, Moacir, é o cabelo, Moacir. Daqui a pouco as rugas, né? Vovô do papai do Val já está nas rugas. Não vou falar mamãe Guilhermina, senão ela fica brava. Se o templo do Senhor não for cuidado, o templo material não tem jeito, irmão. O templo material é isso mesmo. Mas quando você cuida do templo, pastor Gilberto, hein? Quando você cuida do templo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, Senhor. Senhor, eu não consegui nem plantar, Senhor, não deu nem para me plantar, Senhor, porque eu estava envolvido com a obra, Senhor, com a obra do templo, Senhor, esse ano eu nem plantei, Senhor, porque eu me dediquei à tua casa, eu me dediquei, Senhor, à tua obra, eu me doei para o seu templo, Senhor, eu me doei, Senhor, para a tua igreja, Senhor, eu fiz a obra, eu me preocupei, Senhor, com as concentrações, Senhor, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu fui nos hospitais, Senhor, eu não tive tempo de plantar, Senhor. Você vai colher muito, você vai ficar até com medo. Eu não vou levar nada lá em casa porque eu não plantei, eu não vou nem na lavoura, porque eu não plantei. Aí de repente, opa, o que é isso aí? É o corvo. É o corvo, pastor Márcio. É o corvo que está trazendo pão assado. O que é isso aí? É os amigos de Jó, que vem trazer tudo em dobro.
Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui nessa manhã. Eu vou te convidar a levantar as mãos para o céu junto comigo. Quem mais aí? O Espírito de Deus ainda me fala 2 pessoas que estão aqui. Você não levantou a mão. Vocês estão desviados do Evangelho. E para você saber que é com vocês, tem dia que a sua casa fica de um jeito, que você fala, é melhor morrer. Mas hoje o Senhor está te chamando. Eu tenho vida para você. Se tu sair do seu lugar e vir aqui, se tu tomar a cruz de Jesus, você vai ver que tudo vai mudar. Eu estou insistindo porque o Espírito Santo está mandando. Mas não temos tempo mais. Levanta as mãos para o céu. Tudo esse